nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A questão posta se transforma em resumo daquilo que os que ouviam a pergunta estavam vivendo, os sacerdotes e os anciãos do povo. A pergunta feita depois da parábola: quem fez a vontade do Pai na história? Uma história de alguém que diz sim com a boca, mas não realiza aquilo que disse. Uma história de quem diz não, mas se arrepende e depois então faz aquilo que tinha dito que não faria. Quem fez a vontade? Quem disse ou quem fez? Ainda que quem não disse tenha dito não, não é pura e simplesmente não respondeu nada. Disse não quero. E nisso então o texto coloca em evidência o valor do arrependimento, o valor da conversão. Converter-se é mudar de mentalidade, mudar de ideia, como diz o texto aqui. Ele mudou de opinião e foi. E a vontade, então, foi a obra realizada. Mas a razão, a motivação e a garantia da obra realizada, quer dizer, aquilo que o Pai pediu para que fizessem, estava no fato de terem mudado de opinião ou não. No fundo, a gente percebe que os 2 mudaram de opinião, né? Um disse sim, talvez tenha dito até com sinceridade, mas se arrependeu de ter dito sim, e não foi. Esta parábola me faz lembrar, isso é uma especulação que eu faço, não sei se tem alguma lógica na teologia bíblica ou não, mas ela me faz lembrar da parábola do Evangelho de São Lucas, que também coloca em xeque as autoridades, os fariseus e os publicanos que criticavam Jesus porque ele era seguido pelos pecadores, pelos publicanos e pelos pecadores públicos. E então, lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, Jesus conta 3 parábolas e a última delas, a parábola do filho pródigo, como nós conhecemos. Naquela parábola nós encontramos um filho que disse não ao pai e que depois se arrependeu e voltou para casa. E nós temos a história de um outro filho que não saiu de casa, que ficou em casa, mas que quando viu a misericórdia do pai para com o irmão que tinha saído, recusou-se a entrar em casa. E a afirmação dele lá é: eu cumpro todas as tuas ordens e nunca me deste um cabrito para eu festejar. Faz parecer que ele se arrependeu de ter sido um filho bom, de ter sido um filho obediente, de ter cumprido a vontade do seu pai.
Eu vejo uma semelhança muito grande nesta parábola, é como se essa aqui fosse um resumo daquela. Então, Jesus vai longe para dizer que fazer a vontade de Deus, no caso concreto aqui, seria acreditar em João Batista. As prostitutas e os publicanos acreditaram em João Batista. Vocês não acreditaram em João Batista. São semelhantes ao filho que disse ao pai que ia trabalhar na vinha dele, mas que não foi. Quer dizer, o filho que não fez a vontade do pai. A vontade do pai aqui era que acreditassem na palavra de João Batista. E por fim, Jesus não apenas fala constatando, vocês não acreditaram em João Batista, ao passo que os publicanos e as prostitutas acreditaram, mas vocês nem vendo que os pecadores se converteram, nem assim vocês se converteram também. É uma dupla negativa. Primeiro, porque não creram em João Batista. Segundo, porque vendo que os pecadores se convertiam com a pregação de João Batista, nem assim aceitaram se converter para crer em João Batista. É uma situação que pode nos atingir também. De nós não sermos capazes de procurar converter-nos. Nem quando a gente vê que outros grandes pecadores se convertem, nem vendo a conversão dos pecadores. É preciso que a gente tenha clareza de que a conversão é para todo mundo. Não tem santo que não precise de conversão. E quando a gente começa a pensar que não precisa, então nós passamos a nos afastar muito de Deus. Se isso acontece por vaidade, por orgulho, por não saber lidar com as graças que nós temos, pelo menos vendo os pecadores se converterem, vendo as pessoas deixando as drogas, vendo a pessoa saindo da cadeia, mudando de vida, vendo aquela pessoa que não procurava Deus, procurando a partir de alguma experiência, vendo aquela pessoa que praticamente tinha destruído a família, depois busca reconciliação. Pelo menos, vendo a conversão das pessoas, deveríamos querer também nos converter. Rezemos. Ó Deus, que por meio do vosso unigênito nos transfigurastes em nova criatura, considerai a obra do vosso amor e purificai-nos das manchas da antiga culpa no advento do vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.